Devocional Sagradas Escrituras, bom dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos reforçar um pedido de Nossa Senhora com uma oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Essa oração foi ensinada por um anjo aos pastorinhos na aparição em Fátima. Na ocasião, Nossa Senhora de Fátima pediu que eles rezassem um rosário e espalhassem essa devoção ao mundo todo. O texto é a oração mais poderosa contra o mal. Nela invocamos Nossa Senhora e Mãe, não deixa de escutar o Filho. Amém. Diante do crucifixo, vamos invocar a misericórdia divina. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Como a Bíblia é a palavra de Deus, vamos nos purificar com essa oração para escutá-la. Meu Senhor e meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. – 31 de maio de 2020, Liturgia da Palavra. O Espírito Santo, na qual fomos batizados, leva-nos a falar a linguagem do amor, forma em nós um só corpo unido e nos torna portadores da paz e do perdão. E hoje são duas leituras, a primeira dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículo 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, e encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos a falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3 a 7 e 12 a 13.
Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão do Evangelho do dia 31 de maio de 2020. No mesmo dia da Páscoa, o ressuscitado aparece aos apóstolos medrosos e lhes deseja a paz. A paz esteja com vocês. É o desejo de plenitude que o Mestre lhes oferece. É a primeira boa notícia que recebe e a dádiva por excelência que os auxilia na superação do medo. Após uma segunda saudação com o desejo da paz, os discípulos são convidados a dar continuidade à obra do Mestre. Para isso, são enviados. Em seguida, é soprado sobre eles o Espírito Santo. Trata-se da certeza da presença do ressuscitado e de sua força na missão dos seus. Com o sopro do Espírito, o ressuscitado renova a ação de Deus Criador que deu vida ao ser humano. Ser humano criado para viver a paz, a reconciliação e a harmonia com os seus semelhantes. Com o sopro do Espírito, Jesus ressuscitado impele sua igreja a sair de si, a não ficar trancada entre quatro paredes, mas se lançar ao mundo, superando o medo e o comodismo. Com a solenidade de Pentecostes, temos o nascimento da Igreja de Jesus. Encerraremos essa transmissão com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã. Fiquem em paz e que Deus os acompanhe sempre. Amém.